Bom, é sempre um privilégio a gente estar aqui para falar da transformação que o mundo precisa a partir de todos nós, a partir de cada um de nós. É importante que nós tenhamos sempre em primeira perspectiva saber o que é que nós estamos fazendo aqui. Qual é o nosso papel nessa grande história chamada humanidade? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6, dizendo que, mais ou menos assim, e ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Esse foi o diálogo entre Paulo de Tarso e Jesus, à porta de Damasco. Paulo de Tarso, até então, com o seu nome de nascença, Saulo, da cidade de Tarso, nascido naquela cidade com cidadania romana, estava na jornada de seguindo carreira no Sinédrio, no templo, e ele era da linhagem dos fariseus. E ele, há pouco tempo atrás, antes dessa passagem, tinha levado à execução de Estevão. Quem leu Paulo e Estevão sabe do que eu estou falando. Quem não leu, vá ler. Estevão, irmão de Abigail, a noiva de Paulo de Tarso. Enfim, Paulo de Tarso vai para Damasco para prender os cristãos que estavam ali. E ele tinha alguém em mente, Ananias, canonizado santo na Igreja Católica como São Ananias. E Saulo, à frente da sua comitiva, logo antes da entrada de Damasco, é envolvido por uma luz imensa e ele cai por terra. Certamente estava numa montaria, porque ele era ali fazendo cumprir ali o mandato que lhe dava a autoridade das autoridades judaicas. Saulo cai na terra e escuta a frase: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és, Senhor? E ouve a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Pois bem, nessa hora Saulo percebeu o engano, percebeu o erro. Já no episódio do apedrejamento de Estevão, Saulo já estava compungido, Saulo já estava tocado no seu psiquismo. Que será que essas pessoas têm que enfrentam a morte com uma serenidade no olhar? O que será que essas pessoas têm? Porque Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele vê Jesus se aproximando. E Estevão, quase morto, diz para Jesus: não lhe imputeis esse erro, não lhe imputeis esse pecado. Pedindo para Jesus perdoar Saulo de Tarso. Então Saulo já estava tocado ali pelo aquele comportamento sereno ante a morte próxima. E quando ele está à porta de Damasco, cai no chão, enceguecido, escuta a voz de Jesus, ele percebe: fiz tudo errado. E não se deixou levar pelo remorso. Ele se arrepende, mas ele não deixa o remorso remoer-lhe a alma, a consciência. De imediato, percebendo o erro, Saulo diz: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus fala: vai para a cidade, lá vão te falar o que lhe convém fazer. Não é o que você tem que fazer, o que lhe convém fazer.
Jesus não disse para Saulo de Tarso o que é que ele iria encontrar na cidade. E ele estava cego, gente. Quem de nós, estando repentinamente numa cegueira, vamos obedecer cegamente Jesus? Vai lá. Ele estava indo para a guerra, ele estava indo para capturar Ananias. Entre Saulo de Tarso e Ananias, havia um contexto de litígio, de contenda, de captura, de guerra, de morte. Esse era o contexto entre Saulo de Tarso e Ananias. No universo, tudo está encadeado. No universo, tudo está em sintonia, tudo está em cooperação. Tudo se movimenta agindo e reagindo. Os planetas interagem sobre si, uns aos outros, pela gravidade. As galáxias também. O universo todo se movimenta. Tudo está conectado. Tudo está em conexão com algo, com alguém. Nada no universo está isolado, nada no universo está sozinho, nada do universo é só. Tudo está encadeado, tudo pela lei de ação e reação, causa e efeito. Quando Saulo de Tarso está indo para capturar Ananias, existe esse cenário de contenda entre eles, e Jesus precisava de Saulo para ser o grande divulgador da sua doutrina, do seu evangelho de amor. Por que precisava de Saulo? Não bastavam os outros apóstolos? Ora, Saulo de Tarso, diferentemente dos outros, ele tinha cidadania romana. Ele tinha dupla cidadania. É a mesma coisa que alguém hoje tem o green card ou algum passaporte da comunidade europeia. Tem livre trânsito para todos os países. E Saulo de Tarso, com a sua capacidade, com o seu conhecimento da lei mosaica, com a sua formação, com a sua disciplina, porque ele perseguiu os cristãos porque ele queria defender a religião judaica. E no encontro com Estevão, preliminarmente, e posteriormente com o encontro com Jesus, ele percebe o engano. E ele não deixa o remorso, mas o arrependimento falar alto, e mudou de atitude. E mesmo cego, se deixou levar para Damasco. Chegando em Damasco, Jesus aparece para Ananias. E fala para Ananias: tem um vaso muito precioso que eu preciso que você cuide dele. E Ananias perguntou: o que é isso? Quem é esse vaso? Jesus disse: é Saulo de Tarso. Mas mestre, disse Ananias, ele vem para me capturar, para me matar. E Jesus insiste com Ananias: ele é um vaso muito especial, eu preciso dele. Confia. E Ananias, olha só, Ananias, tá bom, mestre. Tá bom, vamos lá. Então percebam, olha só esses dois atores, esses dois personagens maravilhosos. Ananias de um lado, Saulo de Tarso do outro. Um que veio para capturar o outro, mas que encontra Jesus e se vê na cegueira. E Jesus fala: vai para Damasco. E Jesus foi, e Saulo foi, cego, desorientado, em choque, arrependido, envergonhado, destruído, cabisbaixo. Ele foi. Ele não ficou no caminho chorando, ele não ficou se desesperando, ele não ficou se autoflagelando, ele não ficou se lamentando, ele foi. Ele foi. Estava cego, numa cidade estranha. Foi lá e se encontra com Ananias. E Ananias, lá diante da fera, Saulo, o perseguidor dos cristãos, o homem poderoso dos judeus,
cego, cabisbaixo, impotente, derrotado por Jesus. E Ananias impõe as mãos sobre Saulo e ora por Saulo e lhe restitui a visão. E aí a história do mundo é outra. E aí a história do cristianismo é outra. Porque Jesus precisa de Saulo para fazer expandir para outras constelações, para outras cidades, outros países, o seu evangelho. Aquele que ele foi, juntamente com o grupo dos 12, depois foi aumentando, e todos eles colaborando uns com os outros. Faz a tua parte, o universo já está fazendo a parte dele. Tudo está encadeado, tudo é ação e reação, tudo é causa e efeito, tudo está no pensamento amoroso de Deus. O pensamento amoroso de Deus sustenta toda a sua criação e cada um de nós. Então não vamos ficar muito preocupados, o que eu tenho que fazer lá em Damasco? Jesus não falou para Saulo. Jesus falou, vai lá e faz, vai lá e entra na cidade. Lá lhe será dito o que lhe convém fazer. Jesus não falou, você vai ter que fazer isso. Vai lá. Lá lhe será dito o que te convém fazer. É como assim, aí vai por sua conta e risco, faz se quiser, mas não, Jesus não contou, olha Saulo, você vai lá, você vai encontrar, não, vai lá. E Saulo de Tarso não hesitou, foi lá. Foi lá se encontrar com o inimigo, Ananias. E a partir daquele momento em que Ananias restitui a visão física de Saulo de Tarso, porque quem restituiu a visão espiritual de Saulo de Tarso foi Jesus, o Cristo, às portas de Damasco, quando vai pessoalmente em busca do vaso precioso. Quantas vezes nós questionamos as coisas que Jesus nos pede para fazer? Mas eu vou, mas o que vai acontecer lá? Eu vou tomar vacina, mas vai ter reação? Eu vou no médico, mas eu vou ter que fazer exame? Eu vou lá na entrevista de emprego, mas vai ter uma prova? Eu vou lá para conversar com aquela pessoa, mas será que ela vai me aceitar? Então a gente está sempre colocando se. Saulo de Tarso não colocou se nenhum. Saulo de Tarso foi lá e pronto. Cego, estava cego. Ele não falou, Jesus, primeiro tem que ir no médico, no oftalmo. Não. Vai lá, meu filho, vai lá e lhe dirá o que lhe convém fazer. Onde está escrito? Onde está escrito para nós o que é conveniente que nós façamos? Vou dizer onde está escrito o que é conveniente que nós façamos. Está no livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos dizem, nas vossas consciências, tudo está em nós. A nossa consciência. E Jesus, para calibrar essa consciência nossa, Jesus, para dar ali uma cola para nós, falou, se coloca no lugar do outro. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e ao próximo como a si mesmo. É isso, é a colinha. A lei está na nossa consciência. Está na dúvida? Se coloca no lugar do outro. Por quê? Porque está tudo encadeado. Ninguém está sozinho. Ninguém é independente de ninguém. Todos nós estamos conectados numa imensa malha, numa imensa rede cósmica, celestial, chamada universo, sob a lei de luz e amor de Deus. Abraçados pelo pensamento amoroso de Deus. Por isso, quando eu peço para colocar a água,
é para que essa água seja magnetizada, fluidificada, para que ela sirva de remédio para as tuas dúvidas, para as nossas cegueiras momentâneas, para a nossa falta de fé. Quando a gente faz o evangelho no lar, quando a gente faz uma palestra, quando a gente toma um passe, quando a gente vai numa igreja, nós estamos fazendo o que Saulo de Tarso fez. Mesmo na cegueira, fomos lá, sem saber o que vai acontecer, pedindo para que aconteça o melhor. Então faça a tua parte, porque o universo já está fazendo a dele. Faça a tua parte. O que você tem que fazer? Coloque-se no lugar do outro. Está em família? Coloque-se no lugar da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pai, do seu irmão. Está no trabalho? Coloque-se no lugar do seu chefe, do seu subalterno, dos demais colegas de trabalho. Está na via pública? Se coloque no lugar daquele que está mendigando, daquele que está indo para lá e daquele que está indo para cá. Se coloque no lugar do outro, porque o universo é colaborativo, o universo é solidário, o universo é comunhão. E a maior lei que existe é a lei do amor. E todas as vezes que a gente destoa dessa lei, a gente adoece, a gente se enfraquece. E toda vez que a gente se afasta da casa do Pai, a gente fica triste. Então, queridos e queridas, hoje é dia de alegria. Hoje saímos da cegueira espiritual. Hoje encontramos o Ananias da nossa vida. Esse Ananias que está aí do seu lado. Esse Ananias que é teu anjo de guarda, o teu mentor espiritual, que nesse momento está impondo a mão sobre as vossas frontes, que nesse momento está fluidificando a água, que nesse momento está enchendo de luz e fraternidade a tua casa querida, que nesse momento está fazendo paz ao teu coração. Receba essa bênção, abra os teus corações, seja receptativo, coopere, faça a tua parte. Senhor, o que queres que eu faça? Vai na cidade. Lá vão te dizer o que convém você fazer. A cidade está aí. Sejamos nós, humildes imitadores de Saulo de Tarso, que apesar dos pecados, apesar dos erros, apesar da cegueira, nós vamos com boa vontade e vamos fazer a nossa parte. O resto vem por acréscimo. Vamos fazer a nossa parte. Muito obrigado.